Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar início à modelagem do nosso personagem que a gente vai estar trabalhando nesse curso. Nosso personagem ele é bem simples, a gente vai fazer um peixinho. Vou mostrar para vocês aqui a imagem que eu criei dele. O ideal é vocês procurarem na internet imagens que são de coisas que vocês queiram modelar. No caso a gente vai modelar um peixinho, mas toda vez que você for modelar alguma coisa, você procure bastante imagens de referência, tá? Para criar o seu arquivo em 2D para você ver o seu personagem em frente e lado, por exemplo. Aqui está o nosso peixinho, olha só, eu sou um ótimo artista, eu desenhei ele aqui na visão de frente, né? E a visão de lado, podem rir, parece um desenho de criança, mas é só uma referência mesmo. Eu não vou provavelmente seguir exatamente o que esse traço foi feito aqui, porque eu sou um ótimo artista para desenhar em 2D. Muito bem, me desculpem pela piadinha, mas digamos que é ideal que você tenha algum arquivo em 2D, uma imagem em 2D com o personagem em frente e lado, principalmente, porque aí é igual eu falei com vocês, vocês vão pegar esse arquivo, colocar no Maya como fundo de tela. Então você vai modelar o seu personagem vendo essa imagem atrás. Isso vai facilitar vocês a encontrarem a forma mais rápido de acordo com o que foi criado no Concept 2D, né? Então esse arquivo 2D ele se chama Model Sheet, ó, aqui é o nome dele aqui em cima, ó, é Model Sheet, tá? É o nome que a gente dá para um arquivo de criação de um personagem. Então, no caso o que a gente vai fazer é colocar esse arquivo dentro do Maya. A forma é a primeira coisa que a gente faz na hora que vai criar o modelo em 3D. Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, vou copiar ele e vou colocar ele lá na nossa pastinha do Maya, que é a pastinha que a gente está trabalhando nos projetos. Então, aqui no projeto do Maya, a gente tem aqui esse projeto Maya básico. Aí, eu gosto de colocar. Aí depende muito da organização de vocês. Vocês podem optimizar para vocês, mas eu gosto de colocar aqui dentro do Source Images todas as imagens que a gente vai dar load no Maya. Então, no caso, teriam texturas aqui, teriam Model Sheets, e no caso, vou criar essa pastinha Model Sheets. Model Sheet. Aí aqui a gente tem todas as nossas model sheets aqui dentro, tá? Vou colar ele lá dentro e esse é o nosso peixinho model sheet. Esse peixinho eu vou jogar ele dentro do Maya numa nova cena. Primeira coisa que eu vou fazer é salvar essa cena, que é uma cena nova aqui, ó, tá bom? Uma cena em branco. Vou vir aqui em File, Save CNS e eu vou salvar esse agora não mais dentro de Models Props e nem em Front. Eu vou criar uma nova pastinha que vocês poderiam chamá-la de personagem. Eu vou seguir a nomenclatura de inglês, que é character, que a gente escreve e fala character, ok? Só para saber que é um personagem que está ali. No caso, a gente vai subdividir aqui as pastinhas para cada personagem. No caso, o personagem que a gente vai modelar agora é o Peixinho. Então, Peixinho é o nome do nosso personagem querido. Ah, que peixinho bonitinho que vai ser, hein? E vou salvar esse nome desse modelo como model, por exemplo, eu gosto de chamar model agora quando é um personagem, model underscore peixinho underscore, por exemplo, 00, que aí é a nomenclatura de sequência que a gente vai dar para esse modelo, ok? Salvo essa cena como MA, que é o MyASCII2. Está aqui a nossa cena para começar a trabalhar. Eu vou primeiro iniciar uma limpeza na nossa viewport, porque a nossa viewport está cheia de coisas aqui que a gente não vai usar durante a modelagem, que estão ocupando espaço da nossa tela sem necessidade. Então, por exemplo, eu vou tirar essa timeline aqui, eu posso vir aqui nesse cantinho, clicar aqui, botão direito, e pedir aqui para não mostrar, por exemplo, Time Slider, que é esse carinha, Time Range também é um outro que eu não preciso, esse Help aqui eu também não preciso agora, então eu posso clicar nele e pedir helpline, eu não preciso. Olha só, já aumentou bastante a nossa viewport aqui. Se eu quiser voltar com eles, eu posso tanto clicar em qualquer outro desses aqui e pedir para ele voltar, como por exemplo helpline, ele volta, ou então eu posso vir aqui e tirar nesse display UI elements, eu tenho aqui o nosso helpline que eu posso adicionar ou remover ela aqui da nossa viewport, ok? Uma coisa legal que a gente pode fazer
para visualizar em 3D melhor também, é porque aqui ele está em render, ele está como viewport 2.0. A viewport 2.0 é uma viewport um pouco mais elaborada, ela mostra melhor as iluminações, etc. do nosso modelo, mas eu prefiro usar na hora da modelagem esse Legacy Default Viewport. Esse Default Viewport é a viewport padrão que a gente tem no nosso Maya, que ela vem, por exemplo, com esse cubinho aqui, ó. Esse cubinho é muito legal, porque dá para a gente saber, quando a gente estiver trabalhando com o nosso personagem, qual é a direção que a gente tiver. Porque se a gente rotaciona a nossa câmera aqui, olha lá, o cubinho ele rotaciona também. Você pode clicar aqui, ele vem em front, clica na lateral, ele vem em right, clica em cima, ele vai lá para o topo. Aí aqui você gira, ó. Então isso daqui vira uma coisa muito legal. A casinha é para voltar para a visão default padrão, ok? Então esse cubo aqui é muito legal da gente usar na hora da modelagem, se pode ser mais fácil para a gente visualizar, tá? E agora a gente vai iniciar a nossa importar a nossa imagem do nosso personagem dentro dessa cena. Então eu vou vir aqui nessa visão de 4 painéis aqui, que é o front, side, etc. E a primeira que eu vou puxar a imagem é aqui no front. No front a gente pode vir aqui no view. Talvez não dê para vocês verem, né? Eu vou dar uma maximizada nela, que senão vocês não vão ver o menu aparecendo lá embaixo, que o recorder está parando bem embaixo. Então vem aqui em menu View, Image Plane, aí eu vou aqui no Import Image. Esse Import Image ele vai perguntar para mim, olha, onde é que você quer importar suas imagens? E olha que interessante, o Maya já vai procurar diretamente dentro do Search Images, que é a pastinha do nosso HD. Dentro do Search Images eu vou procurar Model Sheets, e pego aqui o meu modelo lindo do nosso peixinho, ok? Importado ele aqui, ele está lá, a gente vai editar aqui as coordenadas dele, o tamanho dele, por exemplo, para que ele fique bom aqui na nossa viewport, porque agora ele está ali, ó, mas ele ainda não está visível aqui para todos, ele está até invertido aqui, a normal dele, mas não se preocupem, tá? E a gente precisa dele na visão front, então ele está aqui na visão front, ó. O que eu vou fazer é aumentar um pouquinho o tamanho dele, que ele está muito pequenininho. Então eu venho aqui no meu image plane que foi criado, eu venho aqui nele, eu acho que é nesse, qualquer um desses aqui que eu mexi, eu acho que ele cresce. Deixa eu ver aqui o height, ou então selecionei os dois e arrastei, só que ele escalou errado, né? Ele escalou, como se diz, perdendo a proporção. Então vou voltar ao Ctrl Z e vou voltar com a proporção dele, por exemplo. Deixa eu ver se eu arrastando só um, ele não está trancado um com o outro. Vou voltar e fazer, por exemplo, vou ver se eu encontro aqui no Attribute Editor. Apertei Ctrl A. Aqui tem mais opções para a gente fazer, talvez o size dele. Talvez esse size aqui é o mais interessante para a gente mudar. Vamos ver se o outro muda junto. Não mudou. Vamos ver. Eu vou achar aqui um valor, por exemplo, 4. Não, vou dar um Ctrl Z 2 vezes para ele voltar com esse valor. Eu vou encontrar aqui, normalmente era aquele lá embaixo mesmo. Só que se eu mudar ele aqui diretamente, nesse width e height aqui, ele vai... Aqui, ó, ele já estava com aspect ratio. Então, eu vou tentar só entrar com um valor, por exemplo, 10. E vamos ver se ele atualiza o outro. Ok. Então, eu não vou arrastar na tela, ok? Eu vou mudar diretamente aqui nesse valor e ele já vai manter meu aspect ratio. Então, eu vou colocar um tamanho dele um pouquinho maior. Deixa eu ver um tamanho legal aqui para a nossa grade. Ele pode ser do tamanho da nossa grade toda. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, o valor dele 20. 20 eu acho que está suficiente para a gente fazer um modelinho. Vamos pôr 25. 25, ele vai ficar grandinho, vai ficar fácil da gente trabalhar. 25, tá bom. Então, ó, eu lembro que eu coloquei o tamanho dele 25. A outra imagem que eu vou buscar aqui também no site, eu também vou colocar 25. Vamos buscar ela aqui, então. Eu venho aqui, maximizo esse painel. Não precisa maximizar, eu estou maximizando para vocês verem o menu que eu estou acessando embaixo, porque senão ele ia ficar além do que a câmera está gravando. Então aqui, Import Image, a gente porta novamente o mesmo Model Sheet e ele vai abrir aqui na visão side. Lembra que eu coloquei aqui foi 25 e ele fica com o mesmo tamanho
nos dois lados, ok? Então olha lá o que acontece, ele fica de um lado mostrando o front, o outro lado ele mostra o side, ok? E o que é interessante para a gente é colocar ele aqui centralizado, por exemplo, esse painelzinho aqui, a gente vai centralizar ele. Agora a gente pode até usar aqui a nossa viewport para centralizar. Aqui eu vou pedir aqui, por exemplo, eu acredito que é uma Image Center X, isso. Se eu arrastar na minha tela, ele vai habilitar para mim aqui uma centralização do nosso peixinho. Então, estou vendo aqui na nossa tela em front, ó, a forma que ele fica mais centralizado aqui. Então, vamos dizer que é assim, está bem centralizado. O modelo está todo não simétrico, me desculpem, mas dá para brincar com ele. O center em Y a gente vai subir para que ele tenha uma base dele aqui próximo do piso aqui, né? do início do modelo. Então, se a gente for ver aqui na grade, olha lá, ele está bem centralizado em X e em Y, ok? Eu vou pegar esse valor 3.3 aqui e colocar o mesmo translate Y para esse outro, 3.3, e ele vai estar aqui na mesma altura. Agora, para ele ficar numa disposição boa aqui, eu vou arrastar ele aqui no translate em Z, um pouquinho para frente, que ele fica mais ou menos aqui, ó, na nossa grade. Bom, isso daí é ajuste fino, vocês não precisam se preocupar com isso agora. O que eu queria mostrar para vocês é como que a gente importa essas imagens aqui no nosso 3D, e a partir de agora a gente vai começar a criar o nosso modelo. Antes disso, eu vou dar um hide nessas câmeras aqui que elas ficaram aparecendo. Olha lá, apareceu alguma coisa aqui na nossa tela. Isso aqui são as câmeras, o front e o side que estão aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para dar hide nisso tudo, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no nosso Outliner e ver que esses painéis aqui, eles são aqueles que a gente importou das imagens. Tá? Eu vou fazer um grupo deles e vou pedir aqui Image Reference como nome. Reference Group, ok? Então esse aí é o meu grupo de imagens em referência. Eu poderia vir aqui nas nossas duas câmeras e pedir aqui Visibility Off, ou então aperto Ctrl H, escrevo Off ou então 0, ele já vai dar um hide nelas, elas vão sumir de lá, que normalmente elas são em hide. E uma coisa que eu posso pedir nelas é assim, ó, elas têm uma opção aqui nessa imagem, que é mostrar apenas na câmera que ela está vendo. Então aqui, ó, é esse aqui, o display, a primeira opção em cima, display look through camera. Então eu vou habilitar só isso em vez de habilitar em todas as viewports. A mesma coisa para o outro, e ele some aqui da perspectiva. Isso é interessante para a gente, que ele soma da perspectiva e ao mesmo tempo ele esteja no nosso painel front e no painel side. Agora nós estamos aptos a iniciar a nossa modelagem, lembrando que o nosso modelo ele tem que ter a cara dele saindo para o Z positivo, então ele está aqui apontando embaixo, ó, ele está apontando para o Z positivo, a cara dele, a face, e para cima é o Y positivo, então ele está não está de cabeça para baixo, ok? Agora a gente salva esse arquivo e na próxima aula a gente já começa a modelagem do nosso peixinho. Isso aí, valeu!